Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa historinha de hoje, ela se encontra lá no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, a partir do capítulo 6 até o capítulo 9. Você está com a sua Bíblia aí? Se não, dá uma pausa no vídeo, corre lá, pega a sua Bíblia e vamos acompanhar a historinha de hoje. Crianças, essa passagem bíblica vai nos contar a história do dilúvio, ou seja, a história da Arca de Noé. Exatamente, a história da Arca de Noé. Noé, ele era um homem que agradava muito a Deus. E vocês sabem por que Deus se agradava de Noé? Porque ele era um homem obediente. Isso mesmo, Noé, ele era um homem íntegro diante de Deus. E naquele tempo, Deus olhou para o mundo e Deus ele viu que cada dia que passava, as pessoas estavam se distanciando dele. Ou seja, as pessoas estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. As pessoas estavam desobedecendo a Deus. Elas se tornaram pessoas más. E Deus, vendo toda essa situação, Deus ele ficou o quê? Triste. Vocês acham que quando nós desobedecemos o papai e a mamãe, eles ficam alegres? Pelo contrário, eles ficam o quê? Tristes. E com Deus não é diferente. Deus fica triste quando seus filhos desobedecem. E era isso que estava acontecendo. E Deus, vendo tudo isso, Deus, ele disse para Noé, Noé, eu estou muito triste com tudo que está acontecendo. E eu até me arrependo de ter criado tudo que existe. E eu vou destruir tudo. Tudo que existe sobre a terra eu vou destruir. Mas, olha só a promessa que Deus fez para Noé. Mas eu vou poupar você e a sua família. Noé, ele tinha 3 filhos. Então Deus estava dizendo que eu vou cuidar de você, dos seus 3 filhos, da sua nora e de sua esposa. E Deus, ele disse para Noé construir um barco bem grande, porque Deus ia mandar muita chuva durante muitos dias e durante muitas noites sem parar, e tudo que havia sobre a terra que não estivesse dentro do barco que Deus mandou Noé criar, iriam morrer, iriam ser destruídos. Então, Deus disse para Noé, Noé, construa um barco tão grande que além da sua família caberem nesse barco, você vai colocar um casal de cada espécie de animais. Agora imagina aí um casal de elefantes, um casal de girafas, grande, né? Pois é. Mas eram para ser colocados dentro desse barco que era para ser construído. E Deus detalhou para Noé como que era para ele fazer esse barco. E do jeito que Deus disse, Noé fez. Então, Noé, ele foi colocando um casal de cada animal dentro do barco. Um casal de cachorrinho, um casal de porquinhos, o cavalo e a égua, o boi e a vaca, um casal de elefantes e todos os animais que existem na terra, que vocês conhecem, foram colocados um casal dentro do barco. Por que um casal, tia? Por que de 2 em 2? Porque eles precisavam reproduzir, porque todos os outros animais que não foram colocados dentro desse barco, eles iriam morrer. E essa foi a promessa que Deus deu para Noé, que cuidaria da vida dele. E assim, Noé ouviu o que Deus disse e ele obedeceu. Então, quando Noé terminou de colocar todos os animais dentro do barco, Noé veio e entrou com a sua família, com seus 3 filhos, com a sua nora e com sua esposa. E depois que Noé entrou no barco, a porta do barco se fechou. E aí, à medida que Noé ia construindo esse barco, Noé ele pregou para aquelas pessoas que Deus iria mandar um dilúvio, que Deus ia mandar muita chuva e que iria ser destruído tudo que estivesse sobre a terra e que não estivesse dentro desse barco. Mas as pessoas chamaram Noé de louco. Dizia que eles estavam ficando louco. Por que as pessoas pensavam assim? Primeiro, porque as pessoas, mesmo sabendo que Noé era um homem íntegro e um homem obediente,
elas não acreditaram em Noé porque elas não acreditavam em Deus. Elas estavam distantes de Deus. Então, crianças, olha só o que aconteceu. A porta da arca se fechou e todas aquelas pessoas morreram. Elas começaram a bater na porta da arca quando começou a chover, mas já era tarde demais porque Deus já tinha fechado a porta da arca. E durante muitos anos que Noé passou construindo essa arca, elas não acreditavam no que Noé estava pregando. Então, por desobediência, elas morreram. E aí, quando a água baixou, Noé tirou todos os animais, né? Noé saiu de dentro da arca com a sua família e Noé foi reconstruir a sua vida. Noé, ele construiu um altar de adoração para agradecimento ao Senhor e Deus, como sinal de sua aliança para com o povo, para com a humanidade, para conosco, ele disse que o arco-íris seria sinal de que nunca mais a terra iria ser destruída por um dilúvio. Então, crianças, o que nós aprendemos com essa história? Que quando nós somos obedientes, Deus, ele se agrada, Deus, ele fica feliz e Deus, ele cumpre suas promessas. Olha só a promessa que Deus fez para a família de Noé, que cuidaria deles. Deus mandou muita chuva durante 40 dias e 40 noites, mas não deixou que nada acontecesse com eles. Os livrou, os guardou. Então, nós devemos confiar nesse Deus que nós servimos. Nós devemos descansar nesse Deus que nós servimos e nós devemos ser obedientes porque Ele é fiel com aqueles que os obedecem. Então, que Deus nos dê a graça e que sua misericórdia cada dia nos acompanhe para sermos crianças obedientes, pessoas obedientes a Ele. Em nome de Jesus.